Fala galera, olha aqui nós novamente, mais um episódio e agora com gente diferente, gente de peso e de uma área que a gente mudou um pouco o nosso foco. Hoje a gente vai falar da área judicial, vamos falar de direito e a gente trouxe uma pessoa aqui, nós temos um carinho muito grande, é parceiro das nossas empresas, é uma pessoa que é referência no meio jurídico e tem que contar a história dela, né? Não é assim. Doutora Márcia, muito bem-vinda. Eloá, estudante de Direito, está com a gente também. Muito bem-vinda ao nosso podcast, tô de plantão. Como eu tinha falado para a senhora, é um podcast que a gente tem aqui a ideia de contar a biografia de cada um, né? Mostrar de onde veio, por que escolheu a profissão e todos os perrengues que passou na vida, né? Muitos. Doutora Márcia, ela é advogada e escritora. E aí é referência no meio judicial, tem aí, já participou de vários podcasts, está com a gente, nos deu a honra de estar com a gente agora, trouxe também a sua sobrinha aí, que a gente chama no nosso meio de Padawan, aprendiz, né, de direito. Você vai entender assistindo Star Wars. Isso. Que é Padawan. Então é ótimo. Essa é a nossa pérola da família. Então, tá entrando nesse meio também, né, doutora? Tá sim. Doutora, como renovando aqui, muito bem-vinda, obrigada, muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui. E a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Da onde veio a Márcia, por os perrengues que ela passou, porque escolheu direito, né? Você é de Goiânia, Márcia? Sou de Goiânia, sim. Sou de Goiânia, nascida aqui e criada aqui também. Ah, é bacana então. E aí, me conta, como que na sua infância, como você chegou a pensar no direito? Você teve referência? Porque normalmente a gente tem referência dentro da família, né? Sim. E acaba que vai seguindo, né, Luá? Então, eu tive a referência na minha família, né? O meu avô, ele era aqueles farmacêuticos antigos de farmácia, sabe? Que eles ficavam no balcão antigamente. Uhum. E aí, como médico era uma coisa muito mais difícil, então era aquele meio médico, meio farmacêutico. Me ajuda todo mundo, E aí, socorre daqui, socorre dali. Aí a minha mãe vira enfermeira, aí para onde que eu vou? Vira enfermeira também, né? E você, me conta aí. Então, mas primeiramente eu quero agradecer, né, mais uma vez, a confiança sua de chamar a gente para participar aí de um momento descontraído como esse, né? E também te agradecer por ter autorizado eu trazer aqui minha pérola jurídica, né? Que isso aqui é uma pérola da família, Eloá Póvoa, entrou agora no curso de Direito e eu tenho certeza também que ela tem as inspirações dela por ter escolhido essa área, que depois a gente vai ficar sabendo. Né? Pois bem, vamos lá. Eu sou uma pessoa que muitas pessoas falam que não lembram, né? Quando tinha 4, 5 anos, 2 anos de idade. Mas o que eu lembro de tudo. Eu lembro que meu pai é advogado, né? Também. Mas na época, meu pai era perito, né? Do estado. Ele foi primeiro presidente da ASPEC, inclusive, da Associação dos criminalistas, né? Daqui do estado de Goiás, do Instituto Criminalístico do estado de Goiás. Chega lá, tem lá a fotinha dele lá, primeiro presidente, até hoje. Então, nessa área, né, eu já fui acompanhando meu pai sempre nessa área, meu pai logo formou em Direito, então eu sempre acompanhava meu pai, tanto quando ele era perito, quando ele virou advogado. Então eu me lembro, eu pequenininha, a gente usava aquelas calcinhas de rendinha atrás, Demais. Vermelha, branquinha, minha mãe sempre gostou muito de arrumar a gente de sapatinho, branquinho, e eu lembro que eu ficava ali daquele jeito e eu olhava pro meu pai assim, e na época, hoje é tudo digital, né? Na época os processos cíveis eram amarelos. Sim. E os processos criminais eram a cor de rosa. Então eu olhava meu pai muito aquele processo e meu pai costumava estudar alto. Então eu sabia de todos os casos do meu pai porque eu ficava assim olhando meu pai estudar. E eu ficava assim, um dia eu quero ser igual meu pai, ficava pensando. Então eu lembro disso, eu sentada no chão, aquele chão vermelho, lembra do chão vermelho? De cera, assim. De cera. Eu lembro, eu ficava assim, olhando meu pai andava a casa toda com o processo na mão, estudando a defesa, né, tanto civil quanto criminal, do cliente dele, e aquilo me fascinava, né? Até meu pai ser também conselheiro da OAB. Quando meu pai foi conselheiro da OAB, eu ia com ele quase todos os conselhos, e eu ficava lá, né, no lugar onde o pessoal assiste, eu ficava assim, um dia eu vou estar sentada lá onde o papai está sentado. Então, na verdade, hoje a minha advocacia é no sangue, é de nascença, eu sempre tive esse dom, né? Sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de resolver as coisas para as pessoas, eu tenho isso comigo. Os meus eu sou difícil de resolver, mas o pessoal eu resolvo até. Então, assim, a gente percebe que
como a gente, outros convidados que vieram aqui, também trazem algo muito parecido, né? Que teve o pai, ou a mãe, ou até mesmo às vezes o irmão, ou até mesmo um outro, alguém próximo, né? Às vezes até amigo, mas teve uma referência e tinha uma dedicação tão grande naquilo que fazia que a gente se encantava, né? Tem uma parte da minha vida que é interessante, eu não sei se eu cheguei a te contar, mas assim, eu trabalhei no fórum. Eu fui o menor aprendiz. Você foi menor aprendiz lá, né? Trabalhei no fórum, era oficial escrevente. Ó, que chique. E nessa época não tinha um computador, cara. Era datilografado. Aí você escrevia um mandato inteiro, errava o negócio lá embaixo, tinha que digitar tudo de novo. Tudo de novo. Então, isso eu tô falando, 1993. Eu fui oficial escrevente, trabalhava no cartório civil e a gente ficava naquela parte de reintegração de posse, divórcio, essas coisas, difícil, né? Era. E a gente tinha, nós éramos 3 oficiais escreventes, porque para fazer os despachos todinho, a gente tinha que, hoje não tem mais isso, mas assim, o despacho chegava do juiz, a gente que interpretava o despacho, oficial escrevente. E fazia o mandato. Então, hoje não, hoje está muito mais, está bem mais aprimorado, isso. né? Tudo online, né? Chega por números, então já mas, fica assim, pronto. Juizado da Comarca de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Sei que de Peixoto de Azevedo eu trabalhei aí, viu? O nosso juiz chamava Almir Lamin. Trabalhei por quê? Porque eu tive uma referência. Dr. Mário Casqueles, meu tio falecido, saudoso Mário Casqueles, depois virou juiz federal lá no estado do Macapá, no Amapá. Então, assim, eu tive essa referência, né? E mesmo que eu vejo você falando assim, eu tô me vendo meu tio. Meu tio pegava aqueles negócios assim e falava assim, olha, Demir, isso aqui se chama pensos. Pegava outros processos, né? E aquilo eu fui entrando naquilo. Só que depois que a minha mãe falou assim, olha, menor aprendiz tem uma data, né? Depois você sai. Agora, para voltar, tem concurso. Isso. E aí, né, na época, não era assim, nossa, que eu pensava em estudar nessas coisas. Aí minha mãe, não, eu vou trabalhar em enfermagem. Comecei a trabalhar e agora eu estou completando 27 anos nessa área, que eu amo de paixão. Então, eu vejo também nas suas palavras essa questão de ter a referência, né? Você estudou aqui, Márcia? Olha, eu fiz um curso de secretária executiva bilíngue primeiro. Nossa, você já veio se preparando antes mesmo de fazer direito, cara. Eu passei no vestibular, meu primeiro vestibular eu tinha 15 anos. Eu passei com 15 anos para secretária executiva bilíngue. Fiz secretária executiva bilíngue na PUC, tá? Aí nos caminhos de adolescência, né, a gente, né, veio o meu primeiro filho. Eu ainda tinha 19 para 20 anos. O Paulo César, né, meu primogênito, um dos nossos príncipes, né, Eloá. E então acabou que eu fui para os Estados Unidos, certo? E lá eu fiz ilegal, lógico, eu fiz inglês, fiz espanhol e estudei relações internacionais na faculdade de Kennesaw lá. Inclusive agora, após os meus meninos completarem 21 anos, que eles já estão completando 21 anos, eu já estou em processo de regularizar minha situação de green card. Já até mandei e-mail para a faculdade com todos os documentos para elas, porque eu não tenho o certificado, né? Mas agora eles vão me dar o certificado após eu pegar o meu green card. Nós estamos falando com uma pessoa internacional aqui, tá? Presta atenção! Aqui tem vivência. Então eu fiz relações internacionais e comércio exterior lá. Nisso eu casei lá, tive meus gêmeos, né? Voltei para o Brasil em 2008 e só depois de 2008 que eu fui fazer direito. Eita. Mas eu sempre falei, minha foco é direito. Por que você não trabalha isso? Fui tradutora da FIFA, fui tradutora da CBFF, fui tradutora de concessionários nos Estados Unidos, fui tradutora do coach de imigração, eu era ilegal. Pensa. Eu fui tradutora de coach de imigração dos Estados Unidos, mas por quê? Eu limpava a casa lá também. E uma das minhas clientes era juíza. E conversando com ela, ela sabia esse meu foco no dia. Você gosta de direito? Por que você não estuda direito aqui? E tal. Aí ela falou, vou te levar para você fazer as traduções para mim, de espanhol, inglês e português. Porque aí eu ia, né, sob a supervisão dela, lógico, e eu era ilegal, só para você ter uma ideia. E traduzia, né, as questões para ela. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Direito americano.
A gente sabe que tem as legislações que são um tanto quanto diferentes, né? A gente fala de Constituição, a Constituição americana é muito forte, né? Mas no contexto do direito do cidadão americano, que comparativo você faria assim em relação ao brasileiro? Dos direitos civis, você está querendo dizer? Exatamente. Então, dos direitos civis, assim, depende de cada estado lá, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que todo mundo todo mundo sabe. O direito do consumidor, por exemplo. Aqui no Brasil, se uma pizza vem errada para você, ou você come a pizza errada, ou você pega seu carro e vai lá buscar outra, e você não se atreva a pedir para levar outra para você, que aí é meio perigoso, né? Dá até briga. Isso. Lá não. Lá, se a pizza vem errada, eu vou dar só uma pincelada. Você ganha a pizza por não sei quantas pizzas por semana, todo mês, pega seu telefone, você quer seu dinheiro de volta, o que você quer, te manda até uma outra melhor. Eles tratam o consumidor com respeito. Caramba. Tá? Outro exemplo que eu vou te dar que aconteceu comigo, por exemplo. Eu comprei um videogame para os meninos na época, lá no Kroger, né? No Kroger. E os meninos usaram o videogame final de semana e estragou. Não funcionou. Na segunda-feira, eu levei de volta, tá? Eles perguntaram, você quer outro ou você quer seu dinheiro de volta? Eu falei assim, eu quero outro. Ele falou, trocou por outro, eu levei outro, normal. E outra coisa, é assim, uma questão de minutos. Instantânea. Não é igual aqui que você vai trocar um pacote de açúcar, você tem que ficar o dia inteiro dentro do supermercado explicando o porquê, né? Então é uma evolução de direito bem Mas grande. eu tenho uma resposta para isso. Lá tem a segurança jurídica. Aqui nós não temos segurança jurídica. Me fala, você entra com um plano de saúde nega para uma pessoa que está com câncer um medicamento que o médico dela que assiste ela, que ele que tem o condão de saber o que ela precisa e o plano de saúde nega. Aí você entra com a liminar, certo? Isso a pessoa já sofreu quanto tempo? Até procurar um advogado para entrar com a liminar para conseguir aquele remédio. Acaba que até morre às vezes. Você acredita que o nosso judiciário, o entendimento dele, hein, não tem dano moral? Nossa. Você acredita que essa pessoa que está com câncer, a família dela, quem assiste ela, que passou por uma via sacra, né? Até chegar ao entendimento de que realmente agora só ir para o judiciário. O nosso judiciário não é majoritário. Eles não dão dano moral. Parece que a gente não pode falar que existe nenhum tipo de complô, nada disso, né? A gente sabe que acabou de nascer do nada uma empresa de convênio nacional que tem aí hospitais e surgiu do nada. Então vai entender. Bom, eu vou te dar um exemplo. Não quebra. Eu vou até dar uma dica aqui para meus colegas, né? Não sei se eles sabem, mas eu sei, porque você sabe tanto que eu gosto de trabalhar com isso também, né, Mazu? Então, assim, existe, tá? Uma resolução dentro dos planos de saúde, tá? Não vou especificar quais são, mas existem, que eles têm um contrato de seguro para cada contrato dos seus clientes. Ou seja, qualquer liminar que o consumidor ganhe para que o plano de saúde custeie aquilo que ele negou através de liminar, a seguradora dele cobre. Então, nem é dele que sai. Então, nem dele sai. Não, aí, eu não vou citar aqui o nome da resolução, senão vocês vão saber de qual plano que é, vocês vão atrás. Qualquer coisa, clica lá, ó, chama a gente no privado. Chama a doutora no Instagram dela, a gente vai deixar aqui nos caracteres aqui embaixo para você. Chama ela, conversa com ela. Você, colega advogado, aproveita a oportunidade. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, foi uma curiosidade minha mesmo em relação a esse paralelo entre os direitos civis, né? Eu tinha já uma noção, tenho alguns amigos, inclusive eu tenho um colega que formou comigo e hoje ele fala assim, Mazuca, eu estou nos Estados Unidos trabalhando como enfermeiro, você não sabe o sonho que eu vivo aqui. Ele não pensa em forma, ele nunca trabalhou no Brasil. E olha que saúde lá é horrível, hein? Ela é seguro, né? É o seguro. Meus filhos, né? Nasceram lá e com 2 anos eles vinham sozinhos pro Brasil fazer tratamento de dente e saúde aqui. Eles nunca fizeram lá. Caríssimo, né? Meu pai buscava eles em São Paulo. Eles vinham sozinhos. Esse colega nosso está lá, trabalhando até hoje. Ele tá em Nova York. Ele trabalha em 2 UTIs lá. Mora na região metropolitana.
Então, assim, a gente vem conversando com ele, ele falou assim, Mazuca, você não sabe tanto que o SUS é maravilhoso. O que precisa de ser é bem gerido, né? Gestão, né? Deixa eu pular agora. Luá, bem-vinda. Obrigada. A gente sabe que sempre tem uma referência, mas e aí? O que te atraiu? Ó, gente, Eloá, 16 anos, cara. Já tá fazendo direito. Ó, isso aí é exemplo, viu? Exemplo. Eloá, o que te encantou, assim, para você entrar começar a estudar direito? O que é a sua perspectiva em relação ao direito? Então, pra ser bem sincera, todo mundo sempre, minha vida inteira, perguntou se eu escolher direito. E eu sempre neguei, sempre falei que não, que era uma área que eu nunca quis seguir. Nossa. Bem Tipo assim, eu sou dessa, Igualzinho, velho. né? Igualzinho. Eu nunca quis seguir, nunca mesmo. E quando eu era pequena, minha mãe, principalmente, sempre foi muito... Ela sempre gostou muito de ver casos e coisas criminais. E era Discovery ID pra cá, Discovery ID pra lá, série na Netflix. E aí eu tinha muito medo antigamente. Só que como eu fui crescendo assim, acabou que virou uma certa obsessão, assim, podemos dizer. No qual eu fui me apaixonando muito por esse mundo, assim, do crime especificamente. Tipo, assassinato, Mistérios, né? todas essas coisas de resolução que eu preciso procurar pra resolver alguma coisa. E sem contar também, né, que a minha família inteira, assim, minha madrinha, meu avô, primos do meu pai, são todo mundo da área do direito. Então é uma área no qual eu posso procurar ter mais conhecimento de qualquer lado. Porque eu sempre vou ter essa parte desse conhecimento. Ah, legal, legal. Já viu qual hora que ela vai, né? Criminal. Já viu, né? Não precisa nem falar. Você sabe que quando a gente vem conversando com os colegas assim, que são mais novos, né? Fala assim, eu quero fazer medicina. Quer fazer medicina. É um encanto por medicina. E quando percebe o que realmente é a profissão de cada um, né? Eu tenho um garoto lá em casa que é um ano mais novo que você, o Davi. Ele, pai, eu quero trabalhar com mecatrônica, engenharia. Aí esses dias ele virou para mim e falou assim, eu tô pensando em fazer medicina, pai. É mesmo? Aí a Clarinha, minha mais nova, falou assim, eu vou fazer direito e vou trabalhar na área criminal. Igual meu tio. Então, assim, são referências, né? E quando eu viro para você, assim, eu vejo em você o Davi falando, a Ana Clara falando, que hoje já começa a ter um entendimento claro do que quer seguir, né? E aí, você vai trabalhar na criminal mesmo? Sim, na verdade, eu pretendo, assim, entrar para uma área mais da perícia, quem sabe uma perícia forense. Legal. Perícia... algum tipo de perícia. Investigação. Sim, investigação eu gosto muito. Eu sempre quis também ser, talvez, uma juíza que chega, assim, na hora dos acusados e faz um interrogatório lá e aí tenta tirar as respostas. Eu acho muito interessante. Ela tá assistindo. Você já viu os termos técnicos, ela já sabe, né? Já tá aí andando por aí. E vou te convidar a entrar no Tô de Plantão e assistir o podcast do Rogério Rossi, que ele é um investigador, ela conhece, tem uma história legal, ele conta algumas coisas, hoje ele é especialista em facas. Você que não assistiu, entra lá, assiste aí o do perito Rogério Rossi, tem uma história bacana, fala muito dessa parte da perícia. Se você encantou, você vai ver ele falando tanto que é legal, ele contando assim, mas o que eu olho para um ambiente de acordo com o que está as manchas de sangue na parede, eu sei qual o ângulo, com qual tipo de faca, o cara é muito, muito, muito bom, então é muito legal. Sabe, o meu pai é perito grafotécnico e documentoscópico, né? E ele também foi perito criminal, então, porque na época não tinha muito essa separação, essas nomenclaturas, né? Então, meu pai era perito criminal, então meu pai fazia perícia de trânsito, de incêndio, crimes mesmo, então... e hoje meu pai especializou muito na questão da grafotecnia, né? E da documentoscopia. E é muito interessante, porque se eu chegar com uma assinatura minha e pegar uma assinatura minha que eu fiz diferente e mostrar a minha assinatura, ele só pega e fala assim, não, foi você que fez. Você só está tentando mudar a sua assinatura. Se eu pedir para a Eloá tentar fazer a minha assinatura e pegar a minha assinatura e mostrar para ele, ele fala, não, não foi você que fez. Se eu pegar a minha assinatura, que é de cursiva, e fazer ela, e pegar minha letra cursiva e fazer ela de letra de forma, ele pega a letra de forma e fala, não, foi você que fez. Encanta, né? Não. Deixa a gente fora literalmente tira a gente fora da casinha. Quando eu vejo histórias e relatos assim, eu fico,
eu viajo, assim. Não, Eu falei, cara, é muito legal mesmo. Márcia, voltando para o nosso assunto aqui. E aí você fez direito e hoje você está especializada em qual área dentro do direito? Para chegar hoje na especialização eu é até engraçado, porque eu fui criminalista por 5 anos, 7 anos, primeiro, né? Então, assim, encantada, igual a Eloá, igual meu pai, sempre fui para esse lado criminalista. Eu fui procuradora, primeira mulher a ocupar a cadeira e única até hoje de procuradora regional de prerrogativas da OAB, né? Aquela pessoa que preza pelas prerrogativas do advogado, ou seja, tem advogado preso, eu tenho que estar lá, vai fazer batida em casas, eu tenho que estar com a polícia, com eles, dentro da viatura, tudo desse jeito. É um representante diretamente da OAB, isso. Né? E também fui conselheira da OAB, te falei que no início que era meu sonho, né? As pessoas sempre perguntavam, você tá aqui pra quê? Você quer ser presidente da OAB? Eu falei assim, vocês estão muito enganados, eu só quero sentar lá naquela cadeira ali, ó. Igual meu pai. Igual meu pai. Então, e sentei, né? E sentei, relatei processos igual meu pai, e todas as vezes que eu tava sentada, toda quarta-feira, aquele horário, eu sentava naquela cadeira durante 3 anos. E eu lembrava sempre, eu lá atrás olhando, falava assim, eu falei que eu ia sentar aqui. Eu sou assim, eu sou completamente resolvida, não preciso entrar de novo, não quero ser presidente da OAB, não quero ser presidente, eu realizei meu sonho, né? Que foi aquilo. Buscou o objetivo. Isso. Eu também sou especialista em direito médico, tá? Eu atuo muito a favor do consumidor em relação a planos de saúde. Deixa eu abrir um adendo agora. Olha que pra mim, você que está assistindo Tô de Plantão, ou outra mesmo, está ouvindo Tô de Plantão. A gente vai deixar aqui os cards com informações de contato com a doutora Márcia, que direito médico, gente, não é qualquer um que faz. E realmente tem que entender de fato para poder te defender. Você que às vezes está precisando de um apoio, um conselho, uma consulta com um profissional experiente, doutora Márcia Pova, vai estar aqui, ó, todas as informações, localizar ela. Doutora, sem querer cortar, nessa parte do direito médico, porque assim, pega muito da questão do plantonista. Né? Hoje a gente vê que a linha ela é muito tênue, até onde vai o direito do paciente, da pessoa que precisa de um socorro, para o do socorrista. Né? Eu vou te dar um exemplo muito clássico que aconteceu comigo. A gente foi fazer um atendimento e chegamos no local, o indivíduo ele estava bem, não tinha nenhum tipo de emergência que incorreria um risco iminente de morte. Na verdade, ele não tinha nada. E a gente fez toda a avaliação e fizemos a nossa contrarregulação com o nosso médico e ele falou, não, orienta e pode seguir. E a gente chegou, orientou, e a partir do momento que a gente orientou e falou que não tinha mais nosso trabalho ali já tinha encerrado, que ele não tinha nenhum risco, esse paciente, Luá, levantou e veio para cima da equipe. E a gente, para se defender, fecha a porta da viatura, essas coisas, né? E a pessoa empurrou a porta lá com muita força e, inclusive, machucou meus dedos, né? E se tivesse acontecido algo a mais, por exemplo, isso aqui foi uma coisa que eu deixei passar, a gente fechou a viatura e foi embora, né? Mas isso não compensa, né? Mas e se acontece, se ele realmente vem a vias de fato com um socorrista? Ou com um médico, técnico de enfermagem, aquele profissional condutor, aquele profissional que está prestando assistência, mas ele vê que não precisa, que está tudo bem, porque ele tem esse feeling técnico para fazer isso. E a vítima então parte para cima dele, para agredi-lo. E ele necessariamente se defende e acaba também machucando a vítima. Como que ficaria uma situação dessa? Então, o Mazuco, são várias coisas que, por exemplo, se ele machucou a equipe médica, né? Ele foi atendido, depois ele levantou e machucou a equipe médica, né? A orientação jurídica, vocês, a equipe médica, vão para onde? Ou seja, vocês vão ter que utilizar do que tem ali na mão, uma testemunha, uma filmagem, uma gravação, e larga ele, vai para a delegacia, pega os dados dele que vocês já têm, abre o boletim de ocorrência, você, sua equipe, mostra o que vocês têm, né, e tudo mais.
Aí vamos supor que ele aparece lá, ó, a equipe me atendeu, não atendeu direito e a equipe me machucou. Vocês já vão estar respaldados. Por quê? Porque é coisa que vocês fizeram. Ou então chama a polícia militar. Liga na hora que a polícia militar sabe que é o socorrista que está chamando, né? Vai na hora. Abre o RAI, abre o boletim de ocorrência. É a orientação que eu te dou. Por quê? Porque entre isso tem vários nexos, tem um nexo causal, né? Como que ele estava? Por que ele fez isso? Se ele estava ali deitado e chamou um socorrista. Por que ele levantou e quis agredir você? Ele estava sobre algum efeito de droga ou álcool? Então tem tudo isso. E, logicamente, né, vou dizer mais uma vez, não tentem fazer nada em relação com a mão de vocês. Se vocês podem, lógico, ficar ali dentro da viatura, 190. Lógico que se tiver com a faca, alguma coisa, vocês vão tentar jogar ele pra lá, né? Mas aí, igual eu tô te falando, tem tudo assim. Hoje, a gente tem que usar o que a gente tem na mão. O que é? O celular. Não tem jeito, é filmar e pronto. Você não... Antigamente, olha, tanto que era difícil provar alguma coisa. É verdade. Né? Uma testemunha, né? Que tá passando ali na hora. Uns carros que tá passando, chama o carro, né? Então, assim, o que eu oriento é isso. Sempre chama a autoridade policial. É muito bom a gente ouvir isso de maneira técnica, porque, assim, são várias nuances, né? A gente citou uma situação pré-hospitalar, que é atendimento de rua, na casa do indivíduo, né? Num local público. Mas também tem certas situações que acontecem até mesmo dentro da unidade hospitalar, em que você está prestando assistência ao indivíduo. A gente sabe que eu tô citando situações em que não há surto psiquiátrico, que não está sob efeito de drogas, que realmente a pessoa surta e começa a agredir, né? E acontece isso. E assim, registrar a gente consegue, mas tem aquele, como você falou, tem aquela celeuma de tempo que às vezes você tem que se defender. Isso. E ainda é um objeto de muita discussão esse tipo de coisa, porque assim, a equipe ela desloca para fazer o atendimento, ou às vezes o atendimento vem até ele lá dentro da unidade hospitalar, e por vezes acontece isso. É legítima defesa, né? Por exemplo, Mazuco, por que você empurrou a pessoa forte assim e ficou a marca? Você fala, o rapaz estava com a pedra na mão, né? E eu estava perto da viatura, eu tive que empurrar para sair. Então, assim, esse momento, o jeito que você pegou, muitas vezes, dependendo do nexo, não vai imputar um crime em cima de você, e sim vai lhe dar uma chance de dizer que foi para poder se defender. Né? Então, assim, é por isso que eu falo, entra várias coisas no meio que a gente precisa saber de todo o contexto para falar, a sua defesa vai ser essa. Ou você... Eu sei que na hora, não tem jeito, né? Eu já fui assaltada, eu montei em cima da moto com o assaltante e derrubei o assaltante da moto para pegar minha bolsa de volta. Que dia que eu ia saber que eu ia fazer isso na minha vida? Gente do céu! É reflexo. Então, assim, é a pessoa. Então, não dá pra saber o que vai ser, hoje né? eu falo que eu não faço de novo. Esses dias, quase que eu fui, um tempo atrás, quase que fui assaltada e eu ia fazer de novo. Então, assim, não tem como a gente definir isso. Mas essa nossa indefinição do que vai acontecer, isso tem um condão jurídico. Entendeu? Isso é agir na emoção do perigo, né? E que você empurrou realmente ele, porque você tá ali prestando uma assistência a ele, né? De vida, de saúde. Né? Ele não tinha que fazer aquilo. Então, assim, há vários métodos de fazer sua defesa, né? Mas aí a gente tem que ver o vídeo, ver tudo, lógico, cada caso é um caso. Isso, a gente é entende um caso. isso. É porque, assim, é uma situação, e eu estou aproveitando você estar aqui, porque cada caso é um caso, mas é corriqueiro. Acontece muito. Né? A gente sabe que circuito de TV tem para todo lado. Não, festa. Quando é festa, acaba, você tem que socorrer Mas alguém. hoje em dia, eu tenho certeza que isso não é uma coisa regional, é uma coisa nacional. O Boteco Chique. Sabe o que é o Boteco Chique? Não. Distribuidora. O indivíduo ele tem a responsabilidade até na sua porta. Tem. A partir da porta para fora, na calçada, ele não tem responsabilidade. Ali é do cidadão. Então, o que acontece? Hoje, ferimento por arma branca, por arma de fogo, né, faca, tiro, gente, vias de fato mesmo, acontecem em porta distribuidora. Hoje nós temos o nível que nós temos em algumas cidades de ter até show ao vivo na porta de distribuidora. Então você tem ideia o tanto que é um boteco chique. E aí esses locais, ultimamente, há uma violência muito grande quando você chega às vezes para prestar uma assistência, vira esse tipo de situação que a gente
relatou para você. Mas é bom, porque quem está assistindo vai ter necessariamente um direcionamento, porque acredite, muita gente não sabe o que fazer. Eu falo muito, assim, qualquer profissão. Você tem que, hoje, né, tá no auge aí, essa questão, a inteligência emocional. Não tem jeito. Você tem que ter uma inteligência emocional e lutar por aquilo, assim, de ficar assim, não, eu não posso fazer nada, tem que seguir. É difícil? Não é fácil. Eu mas falo tem para que você ter... que depois de 27 anos, hoje eu tenho isso. Né? E outra coisa, a gente só adquire isso depois, né? Hoje eu tenho isso, eu sou muito mais, vamos dizer, não é frio, mas eu tenho um entendimento muito melhor. Eu consigo visualizar a coisa evoluir para esse tipo de situação. Então, por exemplo, você fala essa questão. Eu, por exemplo, hoje, se alguém me chama, né? Doutora Márcia, a Rotan tá aqui invadindo a minha empresa. Tá aqui atrás de mim e tá aqui querendo que eu saia lá. Eu sou advogada. Hello? Qual delegacia que você vai? Eu te encontro na delegacia. Me diga, o que você, advogada, vai fazer dentro de uma empresa, de um cliente seu, que a Rotan tá lá para pegar ele? É o seguinte, pergunta se ela tem um mandato certinho? Tem? Se tem, segue. Qual delegacia que você vai? Eu te encontro lá. Se fosse antes, eu pegava o carro na hora, quantas vezes eu já fiz isso? Já batia lá e perguntava pra polícia o que você quer com o meu cliente. Gente, isso é experiência. Eu não sou hipócrita também de falar que eu não fiz, não, porque eu já fiz e muito. Né? E assim, a gente, cada um no seu quadrado. Advogado não intromete em trabalho de polícia. Certo? Vamos encontrar na delegacia, chegou na delegacia, o PM entregou o cliente pra Polícia Civil, PM sai fora. PM depois só é chamado para poder ser ouvido. E é a hora que o advogado entra e faz o serviço dele com a Polícia Civil e o cliente dele. Exatamente. Eu não vou lá onde está destruindo o carro, pegando droga. O que eu vou fazer lá como advogado? mas você sabe que a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é isso, né? Meu Deus, eu tenho que falar com o meu advogado, tenho que falar com o meu advogado. Mas falaram, vai lá pra delegacia. O cara tem um mandato na mão, velho. O que você vai fazer? No caso, se for à noite, a gente vai pra central de flagrante. Todo mundo sabe que vai pra lá, né? Mas assim, mas tem muitos colegas que vão sim, e vão. Você vê muita... advogado, PM bate advogado, Rotan bate, tem muita coisa, porque o advogado, né, assim, muitas vezes o advogado também vai intrometer no trabalho que não é para ele intrometer, né? Então, penso isso, cada profissional no seu quadrado. Eloá só aprendendo, né, Eloá? Deixa eu só dar um adendo aqui, que você falou em relação à inteligência emocional, e eu acho que não é nem sobre isso. Eu acho que o direito, ele engloba não só as pessoas que estão, que querem saber sobre o direito, mas pessoas que devem saber sobre o seu direito. Isso. Porque saber sobre o seu direito é muito importante em situações como essas, por exemplo, no qual você não sabe o que você fazer, você não sabe se você pode revidar de alguma forma. Então é sempre importante saber os seus direitos como um cidadão e lidar com isso da melhor forma possível de acordo com a lei, né? Isso, muito bem. Você tá vendo que você tá criando, né? Tá vendo? Já tá me dando aula, né? Não, mas ela falou algo muito, muito interessante, porque assim, acredite, assim, eu percebo isso, o cara não sabe o direito dele. Não sabe, né? Pode pegar um estudado aí, eu tô falando de direito, lógico. Em outras áreas aí, ele pode entender muito, mas ele não sabe o real direito dele, né? E eu te provo isso. No Código Penal tá escrito que é proibido matar? Não. Não. Tá? Não tá. Não tá, aqui tá escrito o quê? Não, eu não sei de falar não, Márcia. Se matar. Se matar. Pena tal. Se matar sobre tal circunstância, é isso? Tal circunstância. Lá não fala que isso é proibido matar, porque às vezes você mata a pessoa na legítima defesa, e aí? Mas aí eu te falo pra você que tem uma lei superior que fala que não pode matar. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? É uma das mais difíceis. Eu como cristão... A mais simples, a menor que tem, mas é complicado, né? Complicado. É igual a gente fala, só mudando mais um pouquinho, que as pessoas falam assim, ame o próximo como ama a si mesmo, né? É difícil. Complicado. Porque às vezes a pessoa nem ama ela. Não tem nem amor próprio, né? Não tem nem amor próprio, pronto. Márcia, é muito legal, assim, essa parte da parte jurídica a gente... Ia embora, né? Ia embora. Fazer assim, outra depois, né? Falar do que a gente gosta é muito bom, assim, a gente desenrola. Eu quero falar um pouquinho com a Márcia, escritora. A gente está aqui, você que está acompanhando a gente por vídeo, está aqui o livro da Márcia, deixa eu pegar aqui. Olha só, pessoal. As donas da porra toda. Muito legal. O título já chama atenção.
quero que a Márcia conte um pouquinho pra gente sobre esse livro, Márcia. E eu sei que você tem mais 2 aí saindo do forno. Tá um pouquinho parado, mas acho que até o meio do ano que vem sai. Sai. Conta pra gente um pouquinho desse livro. Então, esse livro foi escrito, cada capítulo por uma mulher, né, diferente, com 34 colegas. Nós resolvemos colocar o início de tudo, né, da superação que nós tivemos. Aí tem mulheres maravilhosas que superaram câncer, que superaram perda de família toda, perda de filhos, de família toda em acidente. Hoje elas são empreendedoras, sozinhas. Pessoas que foram discriminadas por sua cor, né, por sua religião. Tem várias histórias muito bonitas aqui, né. A minha chama O Começo de Tudo. Não sei o capítulo, porque eu nunca li ele. Eu só fiz ele. Olha. Eu já fui tentar ler ele 2 vezes, eu consigo não. É o começo de tudo, é aquilo que a gente estava falando, é a questão de como começou tudo, não foi fácil, né? Para mim, eu estava já com 3 filhos, quando eu comecei o direito. Apesar de ter o meu pai na área, Mazzuco, mas eu sempre quis ir sozinha. Logicamente, minha referência ali é o meu, eu falo que ele é meu guia jurídico, né? Ele é meu professor, meu guia jurídico, meu tudo. Mas onde eu chegava, eu nunca falei que eu era filha do Paulo Póvola. Eu sempre quis chegar onde eu cheguei sozinha. E meu pai sempre também pediu isso pra mim, né? Meu pai sempre me ensinou isso. Não foi fácil. Foi quando eu voltei dos Estados Unidos, eu limpava a casa de americano lá, né? Eu era casada, 3 filhos. Então eu cheguei aqui, eu fui vítima até de chacota. Tipo assim, chegou a doméstica dos Estados Unidos querendo ser advogada, kkk, e riam, né? Então, assim, eu ouvia isso, fingia que não ouvia, né? Mas eu falava assim, eu vou vencer, porque é isso que eu quero, né? É isso que eu quero. E, assim, as pessoas subestimavam, porque eu não sei se vocês já perceberam, eu tenho um defeito na minha fala. Olha, eu nunca abri isso, hein? Eu tenho dislexia. Então somos 2. Então, assim, pra falar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque até existe uma frase de quando eu era pequena, que eu escrevi, enviei a vaca na faca. Entendeu? É ao contrário, eu troco o F pelo V, né? O D pelo T, o SSSZ, essa cedilha pra mim é um caos. Então, muitas vezes também eu tô falando assim, aí eu já volto, hoje que eu tô, né? A gente já tá com 48 anos, eu sei, então não dá pra perceber, mas antes era muito visível. Então, isso também, ou seja, na nossa época não tinha bullying, né? A gente até levava isso, meu cabelo enroladinho me chamava de pudo, eu achava uma gracinha, né? Agora me chamava... Eu era chamado de bambu de balançar a lua por causa do meu tamanho. E eu era muito magro. Não, eu sempre fui muito gordinha, né? Me chamava de bolinha, né? Minha cor, né? Eu sou a mais morena da família, então era neguinha, bolinha, pudo. E ainda... como é que é? Fofó? Não, é vovó. Então o pessoal só olhava pra mim e falava assim, fofó. Mas aquilo tudo, naquela época pra mim era engraçado, né? Eu não lembro. Acho que até hoje também tô nem com isso. Eu me superei sozinha, porque também não tinha aquele negócio de fonoaudiologia na época. Mas assim, então... Todo recurso que hoje assim, tá muito fácil, isso. né? Então logo eu separei, né? Meu ex-marido não aceitava muito minha profissão. E eu estudei Direito em 3 anos e meio. Tá? Eu pegava 17 matérias, ou seja, eu estudava de manhã, tarde e noite, com 2 crianças no braço, na faculdade. Então, assim, ele não queria que eu fizesse direito, então fazia tudo para eu não fazer, tipo, furava pneu de carro, não colocava combustível no carro. Credo. Então, assim, hora de ir embora, eu falava assim, alguém vai passar em frente ao Parque Flamboyant, quem pode dar carona pros meus meninos? Era brincadeira. Então, mas todo mundo ajudava, sabe? Meu pai, que era professor na época na PUC, foi meu professor também de criminalística. Caramba, que legal. E eu era na segunda e na quinta, então segunda e quinta eu tinha com quem voltar tranquilo, né? E meu pai e minha mãe me ajudou muito com meus filhos também, graças a Deus. Então, assim, quando eu passei na UAB 1 ano antes de formar. E detalhe, para eu formar na PUC, a PUC não queria deixar eu formar em 3 anos e meio. Ela queria que eu ficasse mais um semestre pagando uma matéria só. Eu, sozinha, entrei com mandato de segurança, né? E a Justiça Federal pediu para a PUC colar meu grau em 48 horas.
O mesmo aconteceu na UAB. Na UAB, na época, a gente passava na UAB e pegava um certificado primeiro, né? E a UAB não queria me dar esse certificado, né? Oxi. Por quê? Porque eu fazia oitavo, nono e 10º período. E segundo a UAB, para você passar na UAB e a UAB aceitar, você só podia estar fazendo o último. Não, o penúltimo e o último. E eu fui estudar, até então eu falei, não é possível que eu perder isso, né? E eu fui estudar o edital da UAB. Eu falei assim, tá, eles falam aqui que o aluno regular tem que estar cursando o nono, terminando o nono período e fazendo o 10º. Ou então fazendo o 10º e algumas matérias do nono, porque às vezes a gente deixa. Mas não fala de aluno irregular. E eu era o quê? Uma aluna irregular. Irregular por quê? Se a PUC deixou eu pegar matérias à frente e formar em 3 anos e meio, e a Justiça Federal mandou a PUC colar meu grau em 48 horas, aquilo então, a UAB foi omissa no edital. Entrei com mandado de segurança e a UAB foi obrigada a me dar o certificado 1 ano antes de eu formar. Virou lenda. Virou lenda. E aí foi, quando eu entrei na UAB, ainda estagiária, que eu participava muito da CAGE, que eu sempre queria estar ali, né? Inclusive, Tabajara, né? Seu tio Tabajara, meu primo, Tabajara Povo, que me levou, né? Era até então o presidente Henrique Tiburcio, me levou para a CAGE. E aí, depois, logo eu peguei o AB e entrei, fui oradora para pegar a carteira. Na minha mensagem, na minha oratória, eu tenho até hoje, o pessoal levantou, chorou muito e levantou o presidente da UAB junto com o doutor Alexandre Caiado, que era presidente da Comissão de Prerrogativas, e falou, eu quero você na minha comissão. E dali eu nunca mais saí da UAB e logo eu separei, né? Logo eu separei, sozinha, com as 2 crianças. Paulo César já estava bem grande, também sempre morou com meus pais. E Mazuco, eu entrei em 18 comissões da UAB. 18 temas diferentes de comissão. Eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tinha dinheiro, né? E eu preciso dar lanche para meus meninos. Eu falei assim, eu vou entrar, porque aí eu pego os meninos 17 horas na escola, levo para a OAB, lá tem lanche, e os meninos fazem tarefa lá e comem lá na OAB. Só que eu falei assim, mas eu sentia isso ruim. Eu falei assim, mas eu não posso usar o que vai ser minha vida só para isso. Aí veio na minha cabeça, usa então as 18 comissões para você aprender cada pedacinho de cada etapa dessas comissões, que é comissão de direito consumidor, comissão de direito civil, você vai estudar tudo e aí automaticamente você une o útil ao agradável. O agradável é dar o lanche para os meninos. Aí eu me senti melhor, isso veio na minha cabeça e foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz durante 2014, 2015, 2016 até 2017. Né? E foi assim, por exemplo, na época ainda era processo físico, então o pessoal de interior contratava muito, de outros estados, contratava a gente muito para tirar cópia de processos. Sim. E eu me lembro muito bem que teve uma vez que meus meninos, eu cobrei eles quiseram pagar R$30 para eu ir lá em Anápolis fazer cópia de um processo. Mas o que eu fui? Eu voltei, como é que fala? Que a gente falava que eu voltei de ponto morto, né? Para não gastar combustível. Nem sei se esse trem é verdade, mas eu voltei. E eu fiz as contas, que tá ótimo. Eu dou 10 pro Christian, 10 pro Vitor, 5 cada um, dá para 2 dias. E eu fico com 10 que eu ponho combustível. Olha, era desse jeito. Contado. Aí eu fui fazendo meu network. Fui fazendo meu network. E logo veio o Lúcio Flávio, ganhou, né? E eu fui pedir para ser conselheira. Eu não sabia que tinha que pagar. Eita. E tinha que pagar R$30 mil na época. E eu, as caras de pau sempre fui muito verdadeira, né? Dá para perceber. Eu falei assim, ó, doutor Jacó, doutor Lúcio, parcela isso aí para mim. Quando eu falei, hora que acabar a sua gestão já tá tudo pago. E eu me lembro, Mazu, que era meu sonho tanto ser conselheira, que tinha semana que eu levava R$50 para quitar os meus R$30 mil. E eu posso te falar, são 3 anos, né? Antes de terminar os 3 anos, já tinha quitado. Perseverança e objetivo. Então, né? assim, e nisso, né, muitos outros tropeços e tem aquela questão de... essa área que a gente atua é muito masculina, né? Vem a questão de
disfarçar que não é assédio, fingir que não é com você, né, e etc. E é difícil, é complicado, mas passou, né? Mas é difícil, não é bom não. E aqui tá relatando mais ou menos esse início. O próximo vai ser eu sozinha, que vai ser do salto ao alto, que é a hora que termina esse, né? Nas minhas especializações, sou especializada em direito civil também, processo civil, direito penal, processo penal, né? Tenho um curso MBA agora, minha nova área que eu tô atuando, né? Que desde a pandemia para cá eu venho investindo. Eu sou gestora jurídica aduaneira internacional, né? Eu presto serviços para empresas de commodities internacionais, venda de açúcar, soja, óleo, combustível. As empresas internacionais me contratam para eu prestar serviço para elas nessa questão jurídica. E aí agora eu tô querendo mudar essa área, né? E arrumar o meu escritório para deixar, né, o legado aqui para quem tá vindo. E aí, Eloá, tá vendo, Eloá? Ela trabalhou na parte criminal, mas expandiu. Eu não sei se alguém te falou isso, mas a gente pensa, quando a gente está estudando, fazendo ensino médio, né? Hoje ensino médio, a gente diz assim, nossa, eu vou fazer a faculdade para que acabou, né? Quando você entra na faculdade, você assinou um termo de que nunca mais você vai parar de estudar. Nunca mais. Porque quando você termina algo, por exemplo, na minha área, que é uma área completamente diferente, eu terminei uma especialização em urgência e emergência, comecei terapia intensiva. Antes de terminar a terapia intensiva, eu estava fazendo cardiologia e hemodinâmica. Antes de terminar a cardiologia e hemodinâmica, eu já estava fazendo medicina aeroespacial. Então, assim, você vai se aprofundando e vai... assim, descobrindo também outras áreas, né? Por exemplo, essa área aqui, internacional, ela não tem no nosso ordenamento jurídico. Né? Quando veio a pandemia, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com os escritórios de advocacia. Inclusive, o minha foi opção minha. Eu não vou ter um gasto de 10 mil reais por mês, sendo que só está eu lá dentro. Nem cliente quer mais em escritório. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fechei. Hoje eu atendo virtual. Ou quando vem empresários de fora, a gente em restaurante, ou aluga o escritório, né, corporativo, pego o escritório do pai dela, também atendo lá. Então, assim, e eu inventei, eu não quero deixar o direito. E essa área chegou para mim. E essa gestora jurídica internacional aduaneira, foi eu que inventei. Mas eu vou te... Não tem. Não vou longe, não. Você sabe que você está entrando numa área, assim, lógico que são coisas totalmente diferentes. Mas eu comecei a trabalhar a parte da ultrassonografia, ultrassom, beira-leito para enfermeiro, como uma estratégia de pós-graduação. E a gente está criando uma modalidade nova de estudo, como tem um grande enfermeiro que teve com a gente no Congresso de Urgência e Emergência, que ele fala sobre enfermagem forense. Nossa, enfermagem forense é muito bom. Entendeu? Então, assim, e aqui na nossa empresa, na Borges Mazuco, vai ter a especialização em enfermagem forense. A gente está construindo isso. Então, já sinta-se convidada para dar aula. Então, assim, são áreas diferentes que a própria profissão te leva a um questionamento, a uma busca por algo diferente. Porque, quer queira, quer não, quando você se torna... tudo que é novo é diferente, é difícil de ser aceitado. Só que depois que a coisa sedimenta, você vira referência, o que acontece com a doutora Márcia. Então, assim, ela vem trazendo muitas referências, por isso está aqui com a gente hoje, né? E isso aí faz parte da profissão, né? Quando você está fazendo aquilo que você gosta, que você tem interesse, a própria profissão te leva a buscar algo fora, né? Que você acha que o entendimento... Quem que imaginou um dia o enfermeiro fazendo ultrassom? Quando que você imaginou um enfermeiro na área da forense? Né? Assim como hoje você tem um pragmatismo de direito que te... lei, direitos, deveres, mas você tem outras áreas que você pode descobrir aí, a parte de consultoria, assessoria, né, Márcia? Que vai essa te parte alavancando, eu vim desenvolvendo ela, fui estudando aduaneiro, falei assim, eu preciso mesclar alguma coisa. Eu atendo até criminal aduaneiro. Eu já atendi, são crimes federais, internacional. Sabe quanto tem? Entendeu? Mesclei, eu trouxe para cá, mesclei nas questões de commodities, porque existe muitas traders que a gente fala que vende produto, pega o dinheiro e vai correr atrás de produto para entregar, isso não pode. Você só vende algo num contrato se você tem um produto. Isso é crime. Então, assim, eu atuo muito. Eu falei assim, eu mesmo fui desenvolvendo aquilo e atuo muito. Tá, e aí a pergunta,
o quanto aquela sua história no começo nos Estados Unidos te ajudou nisso? Quero chegar aí, né? Então, assim, tem uma coisa que eu tenho comigo, até serve pra você. Gente, tudo o que vocês começarem a fazer, tá chato, tá enjoado, não vou dar conta, termine. Fácil de... Termine, porque minha vida inteira eu questionei. Eu sei falar inglês, eu sei falar espanhol, se você conversar chinês, eu entendo árabe, respondo tudo em português, tá? Inglês, desculpa, respondo tudo em inglês e português também, né? Respondo tudo em inglês. Então, assim, eu me questionava muito, pra que eu fiz relações internacionais? Pra que eu fiz comércio exterior? Eu perdi tempo. Pra que eu fiz secretária executiva bilíngue? Nossa, eu perdi tanto tempo na minha vida assim, por que eu já não fiz direito de uma vez? Então, assim, ainda bem que eu fiz e terminei. Porque hoje eu tenho a resposta. Então, assim, tudo que você começar, seja o que for, não deveria ter feito a inscrição nisso, termina. Lá na frente você vai saber o porquê. Entendeu? Lá na frente você vai saber o porquê que tudo aconteceu. Então, assim, nunca deixe pra trás aquilo que você começou. Nunca. E questão porque eu tenho... Não, filho não atrapalha ninguém. Não atrapalha. Não é desculpa. Entendeu? Hoje, inclusive, eu tenho uma frase comigo, entendeu? Eu sou uma mãe completamente desnecessária. Nossa. Eu sou uma mãe completamente desnecessária. Eu falo, se eu mostrar aqui pra vocês, eu falo, oi, tudo bem, uns 3, 4, 5 dias, eles me respondem 10 dias depois, eu também não vou atrás, não. Eu sei os filhos que eu criei, eu sei o jeito que eles são, eu sei que eles estão bem. E outra coisa, e qualquer coisa que acontecer com eles, eu sei que eles vão me ligar. Não. Eles estão felizes, eles estão trabalhando, eles estão estudando. Então, assim, então, não é desnecessário, é uma mãe que criou bem. É porque depois você lê o que é uma mãe desnecessária. Depois eu vou mandar um texto pra você ver. Acho que os internautas já sabem disso. Então, depois vocês procuram lá mãe desnecessária e leem pra vocês verem. Aí, ó, fica a dica, viu? Fica a dica aí. O que é uma mãe desnecessária? Isso. Coloca nos comentários aqui no YouTube, você que tá no Spotify, no Deezer aí, quiser relatar também. Fica aí pra você pesquisar. Eu não sei, sou honesto, vou atrás. É por isso que ele assustou aqui e falou assim, não, você é uma mãe que soube criar. Não, eu sou uma mãe desnecessária. É uma mãe que soube criar. Soube criar. Márcia, olha, a gente poderia passar aqui a tarde inteira conversando mais, né? Mas a gente tem um prazo e eu acho que o bate-papo muito legal. Vocês que querem aí comprar o livro da doutora, entre em contato aqui nos nossos canais de informação ou também no próprio Instagram dela, que vai ficar aqui na descrição, aqui também no card do nosso vídeo. Entre em contato com a doutora, tire suas dúvidas. A doutora aí é super acessível, gente boa demais. Tá aqui com a gente, foi uma honra. Márcia, Eloá, muito obrigado. A Eloá conversa demais. Tá? Aí, tá começando. Tem que falar menos. Quase que nem deu tempo. Não, mas eu tô tentando fazer com ela o que meu pai fez comigo. Tá certo. Tô deixando ela assim à vontade. Aí assim, ela ainda tá no primeiro período, mas eu já tô falando os termos técnicos para ela, despacho com o juiz, processo apenso, penhora, aí ela fica perguntando o que é. Já vou te falar que na hora que a professora perguntar, você já sabe. Já sabe. Aí, porque antigamente a professora perguntava, falava assim, Márcia, você fica quieta, não responde não, deixa o seu colega responder. É assim, eu também, eu era mais ou menos assim, porque eu vim da academia dentro da minha casa, que era minha mãe, então eu também fazia muito isso. Gente, muito obrigado. Infelizmente, assim, o nosso tempo é reduzido, a gente pode marcar um novo encontro, porque assim, eu vejo que tem muita coisa pra gente conversar. Márcia, a gente deixa aqui aberto e a total autonomia para você, de repente, você conhecer alguém que é legal, de repente, contar a história dele pra gente. Já tem aqui. Tá? Passa pra gente aí o contato, a gente vai trazer com o maior carinho nesse bate-papo, que é super legal. Obrigado mesmo. Deixo aí também as considerações. Obrigado a Eloá. A sua assessora... O pai da Eloá, eu quero trazer a família toda, né? O pai da Eloá, Paulo Pova, que é meu irmão, né? Tem uma história muito bonita de empreendedorismo para contar. Tá convidado. De começar a empresa na garagem de casa. Legal. Tá? Então, depois... Muito parecido com algum que a gente conhece, né? Não, mas literalmente não foi nem garagem. Ele começou a empresa dele no quintal da casa dos meus pais. Que legal, gente. Então, tem uma história muito bonita para contar para Vamos você. trazer o Dr. Paulo. O Tabajara Póvoa também, meu primo, de Eloá, ele dirigia ônibus de buscar aluno na faculdade de Direito em Anicuns para poder pagar a faculdade dele.
Olha aí, isso é história de superação, é isso Entendeu? que a Então, gente quer assim, a trazer, história é né? muito bonita, um profissional maravilhoso. Vou indicar para A vocês. gente tem chamar. a agradecer novamente a você. Muito Obrigada, obrigado eu que pela agradeço honra, a você. Eloá, por estar aqui. A sua assessoria que está aqui nos nossos estúdios aqui no A Fundinho, Carol, a Carol né? que está com a gente aí. Trouxe a gente. Com produção do nosso amigo Lucas Vieira. Muito obrigado você que acompanhou até agora nosso bate-papo, um bate-papo diferente. Sempre com essa mesma proposta, a proposta do Tô de Plantão, falar da biografia de cada um, as suas batalhas e aí as suas vitórias, porque ninguém chega lá em cima sem passar pelos degraus. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.